thousand devils of the sea. Ele era um homem naquela noite deitado na parte de trás daquele pequeno barco onde ele estava lá com os discípulos, e 10.000 demônios no mar juraram que eles o afogariam. Out there in a little ship like a bottle stopper out there like that, he was so tired didn't he wake him up? He was a man when he was asleep. But when he put his foot on the rail of the boat and looked up to peace, be still, and the winds and the waves obeyed him, that was the Lá fora, em um velho pequeno barco, como uma garrafa rolhada lá assim, ele estava tão cansado, nem mesmo despertou. Ele era um homem quando ele estava dormindo, mas quando ele colocou de pé na beira do barco e olhou para cima e disse: waves obeyed him, that was more than a man. Cala-te, aquieta-te. E o vento e as ondas obedeceram. Aquilo era mais que um homem. Era Deus. Oh, one of the poets said, living he loved me, dying he saved me, buried he carried my sins far away, rising he justified freely forever. Someday he's coming in his glorious day. Yes, sir. Não é de se admirar que o poeta disse: vivendo ele me amou, morrendo ele me salvou, sendo sepultado ele levou meus pecados para longe, ressuscitando ele me justificou livremente para sempre. Algum dia ele virá, ó que dia glorioso, sim, Senhor. Go beyond the camp. I don't care what it costs. This consecrated cross I'll bear till death shall set me free. Then go home, a crown to wear, for there's the crown for me. Saindo fora do arraial, não me importa quanto custará. Esta cruz consagrada eu levarei, até a morte me livrar. Então em casa receberei uma coroa, pois há uma coroa para mim. Closing, I say this. I was reading a story some time ago on a judge. Concluindo, eu direi isto. Eu estava lendo uma história de algum tempo atrás sobre um juiz. Just man, a good man, love. And then, Ele era um bom homem, justo, um bom homem e amado. people in the city that thought they could get by with anything, so they had plenty. So E lá havia um grupo de pessoas na cidade que pensavam que podiam passar por despercebido em tudo. house of ill fame, run a liquor store, liquor, everything like that is illegal, and it was caught by the law, the federal man. Então, elas tinham bastante, então elas abriram uma casa de má fama para vender bebidas, tudo assim, o que era ilegal. It was caught by the law, the federal man, and was brought to court. E eles foram apanhados pela lei, um agente federal, e levaram para o tribunal. When all the people of the city gathered in, they know this man. E quando todas as pessoas da cidade, da pequena cidade, se juntaram, eles sabiam que aquele homem havia feito muitas coisas A lot por of things ali. done other man that had run the ill fame place. O homem que havia colocado o lugar de má fama, The jury found the man guilty because it's caught open-handed. And so then, the judge found him guilty and sentenced him for so many years. e o júri achou os culpados e os sentenciou por muitos anos. Without appeal or anything, he sent him because that's what the law read. Sem apelo ou nada, os enviou porque aquilo era o que rezava a lei. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez estamos aqui, ó Pai, em Tua casa, agradecendo a Ti, ó Deus, por esta tão rica oportunidade. Viemos a este lugar, ó Deus, para aqui, ó Pai, encontrarmos aquilo que a nossa alma precisa, necessita, ó Deus vivo. E nós encontramos aqui neste lugar. Recorremos a Ti e despejamos aos Teus pés as nossas angústias, ansiedades, dores, porque o Senhor levou sobre si. E nós estamos aqui, ó Pai, agradecidos nesta noite, ó Deus vivo, por termos esta oportunidade, este lugar para congregar, estes irmãos para termos companheirismo em torno de Tua palavra, nos preparando, ó Pai, para aquele grande dia, aonde vamos nos encontrar nos ares. Dê-nos um bom tempo nesta noite, enquanto nós Te adoramos, enquanto ouvimos o Senhor, enquanto falamos contigo, ó Pai. Em nome do Senhor pedimos com o perdão de nossos pecados e agradecemos. Amém.
Amém. Boa noite com Jesus, irmãos. Amém? É bom estarmos aqui na presença do Senhor. Nosso boa noite também a todos que estão conosco pela nossa página na internet. Aos irmãos da internet, mais ou menos umas 16 horas nós tivemos um problema aí no servidor, mas conseguimos aí, né? 19 horas foi restabelecido. Então, vocês que tiveram um problema para acessar a página, foi um problema direto no servidor, mas foi restabelecido. Vamos cantar o número 193. Número 193. Conheço um nome tão maravilhoso, que alegria traz ao coração. E se aqui os homens não entendem, feliz eu sou, feliz você é. No nome de Jesus. Vamos cantar? Dó maior. 193. Conheço um nome tão maravilhoso, que alegria traz ao coração. E se aqui os homens não entendem, feliz eu sou no nome de Jesus. Maravilhoso é o nome de Jesus, mas não se quer a mais linda canção. Ao seu descanso ele me conduz, nele achei perfeita salvação. Conheço um nome sempre incomparável, nele eu tudo posso receber. Ele é o amém de todas as promessas. Nele Deus quer vitória conceder. Maravilhoso é o nome de Jesus, mas não se quer a mais linda canção. Ao seu descanso ele me conduz, nele achei perfeita salvação. Amém. Vamos mais um? Este é Ré maior. Um pobre cego, ao ouvir Jesus, 360. A tempestade cessa. Ao ouvir Jesus, as lágrimas se vão. Ele transforma toda a nossa vida, iluminando a negra escuridão. Vamos cantar? Um pobre cego à beira de uma estrada, envolto em cabos, trevas e desdéns, perdi a esmola de alma angustiada. Veio Jesus e trouxe a luz
Amém. Que o Senhor Jesus Cristo continue nos abençoando nesta noite, como Ele sempre faz. Eu gostaria de ler com os irmãos no livro de Números, capítulo 23, onde espero, creio, que pela graça de Deus veremos algo com mais clareza, de maneira que saibamos orar melhor. O profeta nos ensina que tudo depende da nossa atitude diante da palavra de Deus. Como aquela mulher que definiu a bênção dela foi a atitude dela, como também o centurião. Números 23. Então disse Balaque: edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me 7 bezerros e 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera. E Balaque e Balaão ofereceram um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então Balaão disse a Balaque: fica-te ao pé do teu holocausto, e eu irei. Porventura o Senhor me sairá ao encontro, e o que me mostrar te notificarei. Então foi a um alto, e encontrando-se Deus com Balaão, lhe disse este: preparei 7 altares, e ofereci um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Senhor Deus, a tua palavra ela é riquíssima, Senhor. Tudo o que nós precisamos está na tua palavra. Tanto ensinamento que há aqui, Senhor. Não é à toa que o Senhor disse em Isaías 48, verso 17: se você desse ouvidos aos meus conselhos. Ensina-nos, dá-nos sabedoria, Senhor, para que possamos dar ouvido aos teus conselhos. Deus, permita-nos, abra os nossos olhos para ver que o que todos nós queremos é gozo, paz, felicidade, mas a tua palavra, que é Deus, é a fonte de todo gozo, paz e felicidade. E o nosso maior erro é tentar saciar esta sede em outros lugares. Deus, convença-nos, ó Pai, de que o Senhor tem tudo do que precisamos. E abra os nossos olhos para ver. Hoje é um dia que viemos para falar contigo. Nos ensina, Pai, como falar contigo de uma maneira mais eficiente e eficaz. No nome do Senhor Jesus Cristo, com o perdão de nossos pecados, pedimos. Amém. Amém. Os irmãos podem assentar. Devemos entender, irmãos, que Deus é uma pessoa. E como uma pessoa, existem coisas que dizemos, coisas das quais ele se agrada. E existem coisas das quais ele desagrada. Quando Deus se agrada do homem, ele abençoa. Quando Deus desagrada do homem, ele permite que lhe venha uma maldição.
bem claro isso é o livro de Deuteronômio, no capítulo 28, vemos isso de uma maneira muito clara. Que Deus diz: se ouvires a minha voz, se fizeres isto, isso, então todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Porém, de um determinado verso para frente, Deus começa a falar: porém, se não deres ouvido, se não fizeres isso, então virão todas estas pragas. Então, ali a Bíblia se resume nisto, né? Obediência, bênção. Desobediência, consequência. Porém, aos filhos é dado algo mais, que excede a letra, que excede as circunstâncias, porque Ele é riquíssimo em misericórdia. Não é isto de maneira nenhuma uma apologia, um apoio ao erro, não. Você deve saber que o que você planta, você colhe. Porém, o que eu quero dizer é que nós, independente do nosso estado, nós temos acesso ao Pai. João disse: filhinhos, escrevo-vos para que não pequeis. Porém, se pecar, estades irremediavelmente perdidos. É assim? Não é assim. Filhinhos, escrevo-vos para que não pequeis. Porém, se pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Mas nós devemos entender que nós colhemos o que plantamos. Devemos ser adultos nesse sentido, adultos, sensatos, conscientes de que a vida é um constante plantar e colher. Estamos hoje colhendo o que plantamos ontem, e amanhã estaremos colhendo o que plantamos hoje, sempre assim. Aquelas pessoas que têm mais lucidez para entender isso, elas passam a vigiar o tipo de semente que plantam, porque elas entendem que a semente que se planta, o plantio é opcional. Você escolhe o que vai plantar. Porém, a colheita não é opcional. A colheita, ela é conforme a espécie da semente. Não tem como você plantar feijão e querer colher arroz. Você faz uma roça de feijão. Fala: ó Deus, olha, eu estou plantando feijão, mas eu não quero feijão não, viu? Estou avisando logo para o senhor, eu quero arroz. Não é assim que funciona. Agora, uma coisa que nós devemos entender: todos nós temos necessidades. Alguns pode que alguém aqui esteja aflito e necessitado, e Deus permite estas coisas, porque estas coisas nos aproximam dele. Uma coisa que a Bíblia, a mensagem, nos deixa claro é que Deus permite que as aflições nos sobrevenham para que a gente vá ao encontro dele. Se você não entender isto, você fica sofrendo o tempo todo e não permite que aquilo te leve até a presença dele. E se você não entender isso, você não vai... A luta, a aflição, a angústia não cumpre o propósito. Deus não nos colocou aqui na terra para nós sofrermos a vida toda. Ele permite que lutas e aflições venham sim. Mas isto é para que a gente vá até ele e ele nos dê o livramento e a gente o ame mais. O propósito das lutas e aflições é nos aproximar de Deus.
Podemos ver isto tão claro. A Bíblia nos mostra isso em Jeremias. Você vê isso no livro de Juízes. Sempre que o povo se afastava de Deus, Deus permitia que viesse lutas e aflições. Então, quando a aflição vinha, o povo clamava a Deus e Deus lhes enviava um libertador. Então, aquilo os aproximava de Deus e eles ficavam bem durante um bom tempo. Mas existe um problema no ser humano, que quando tudo está bem, ele simplesmente relaxa, ele perde a disciplina, e quando o homem está bem, ele começa a buscar prazeres. Porque a natureza do homem, o nascido de mulher, é ser um buscador de prazeres. Então ele deixa Deus de lado e simplesmente vai buscar prazeres. E uma das atividades de Satanás é estar exatamente à nossa porta, nos oferecendo prazeres. Porque Deus colocou dentro de cada um de nós uma sede. Deus nos fez assim, com sede, de um gozo, de uma felicidade. Todo homem é assim. O irmão Brano estava conversando com um médico. Então, falou sobre o pai dele que era alcoólatra, e o médico disse: bem, nós sabemos por que ele fazia isso, por que ele bebia de maneira inveterada. O irmão Brana disse: sabe mesmo? Por quê? Qual é a razão? Então, o médico disse: é porque ele tinha uma sede não saciada. Então, ele procurava saciar aquilo na bebida. Ele tinha um problema não resolvido. O irmão Brana disse: como isso é verdade? Mas isto não era só com o pai do irmão Breno, isso é com todo ser humano. Todos nós temos uma sede. Todos nós temos um problema que precisa ser resolvido. E se nós não resolvermos este problema, então o homem faminto, ele comerá comida estragada, ele beberá água suja, porque ele tem sede, ele tem fome. Agora, Deus, ele é acessível a todo homem, a toda mulher, não importa a situação que ele esteja, não importa a circunstância. O diabo vem e diz: não, Deus não vai te ouvir na situação que você está. O que você me diz de Jonas? Ele estava apostatado. O que você me diz de Sansão? Agora, tanto Jonas como Sansão estavam porque eles haviam se afastado de Deus. E se você se afasta de Deus, Deus permite problemas vir a você. Se a gente negligencia Deus, Deus permite que lutas venham. Porque se as lutas não vierem, nós vamos nos afastando cada vez mais de Deus. E a tendência humana. Nós nem mesmo oramos como deveríamos, se nós não estivermos sofrendo lutas e aflições. Mas já observou você como a sua oração se torna sincera quando você está passando por uma angústia? Agora, quando tudo está bem, já observou como sua oração é: ai, boa noite, Deus, obrigado por esse dia bom, o Senhor foi maravilhoso, agora dá uma noite de descanso em nome de Jesus, amém. É assim que nós somos. Porém, quando se tem um filho nas drogas, no mundo, você não sabe o que ele está fazendo, você não tem certeza se ele voltará vivo para a sua casa, como que sua oração é diferente? Nesta escritura que nós lemos de Balaão, nós vemos uma coisa maravilhosa, tremenda. Porque se você for ver um estudo, se você for estudar a Bíblia e ver as orações que tiveram êxito, você vai ver que elas têm uma coisa em comum. Elas cumpriram um ritual. Eu disse para vocês que Deus é uma pessoa.
Não estou dizendo que Deus é um ser humano. Não é? Ele é uma pessoa. E Ele ouve o que nós dizemos. Algumas coisas que nós dizemos, Deus desagrada. Outras coisas que nós dizemos, Deus se agrada. E Deus, Ele obedece um ritual quando nós cumprimos um certo ritual. E Balaão, embora Balaão fosse um falso profeta, Balaão entendia isso. Que para se trazer a presença de Deus, se requer um ritual. Por isso ele disse para Balaque, olha, faz aí 7 altares, sacrifica neles 7 carneiros, e faz assim, porque Deus, Ele atende a um ritual correto, revelado. E Balaão entendia isso. Então Balaão mandou Balaque fazer assim, Balaque fez assim, e Deus veio falar com Balaão. E todas as pessoas que foram atendidas na Bíblia, eles cumpriram um ritual. Se nós olharmos lá em Números capítulo 14, nós vamos ver que as pessoas que também são rejeitadas por Deus, elas fazem algo. Aquelas pessoas que Deus matou no deserto a todos, não deixou entrar na terra, Deus disse para Moisés, Moisés foi interceder por eles, e Deus disse para Moisés, até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Eu estou lendo Números 14, verso 27, olha só. Para você ver que Deus ouve tudo que falamos. Deus disse, até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Eu tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel com que murmuram contra mim. Deus ouve. Porém também, Deus ouve quando alguém... Porque que foi o problema lá de Israel? Por que eles não entraram lá? Porque eles colocaram Deus lá embaixo. Eles viram um gigante, em outras palavras. Eles falaram, agora está todo mundo morto. Como é que nós vamos entrar agora? A terra está cheia de gigante, estamos mortos. Não devia nem ter saído do Egito. Para que Deus nos tirou do Egito? Para a gente morrer aqui, agora vai morrer nós, nossas mulheres, nossos filhos. Ou seja, eles colocaram Deus... fizeram de Deus um zero à esquerda. E não é isso que Deus ama. Deus quer ser reconhecido. E nós devemos entender isto. Agora, vamos ver um tipo de pessoa que teve sucesso nas suas orações. Por exemplo, Ezequias, quando estava rodeado, cercado por Senaqueribe, Deus foi conversar, Ezequias foi conversar com Deus. Disse, verdade é, ó Senhor, estou lendo 2 Reis, capítulo 19, verso 17. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras e lançaram seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram. Fez tudo aquilo porque eles não eram Deus, mas eram obras de mãos de homem, madeira, pedra, e por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, ser servido de nos livrar de sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Tem outra oração que ele faz lá em Números, e você vê os outros reis que estiveram, eles colocam Deus lá em cima, que é o lugar dele mesmo. Nós devemos colocar Deus no lugar dele. E quando você coloca Deus no lugar dele, ele age como Deus.
Mas se você tira Deus da posição dele, ele deixa de agir como Deus por você. Então, Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel, o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu ouvi. Eu ouvi. Por que tantas orações Deus não ouve e a outras ele ouve? Deus, ele é seletivo, sim. Nas orações que ele ouve, que ele responde, ele é seletivo, sim. Você tem que saber como trazê-lo à cena. Mas devemos entender como se traz Deus à cena. Que tipo de oração Deus se agrada de ouvir. Nós devemos saber, porque senão nós vamos ficar sempre no velho moinho. Hoje, nós viemos para falar com Ele. Se você tem uma necessidade, coloque Deus na posição de Deus. Diga para Ele. Diga para Ele quem Ele é e o que Ele significa para você. Reconheça quem Ele é e o poder que Ele tem. Ele ama ser reconhecido. E reconheça também quem é você, a posição que você tem diante de Deus, porque lá o Balaão e Balaque, eles tinham algo para apresentar a Deus. Por favor, entenda isso. Isso é de fundamental importância entender isso. Balaão sabia que o que Deus requeria era um sacrifício de animal, de cordeiro e um altar. Balaão sabia que Deus requeria isso e Balaão ofereceu isto para Deus. Então Deus olhou e viu que Balaão tinha cumprido o requisito para que ele pudesse gozar de sua presença. E Deus deu a Balaão o gozo de sua presença. Deus desceu e foi falar com Balaão. E agora é importante que a gente reconheça que nós também temos um sacrifício. Milhões, bilhões de vezes melhor do que o de Balaão. Balaão tinha um animal. Nós temos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é um ponto, é importante a gente entender isso. E o segundo ponto, quando o rei Ezequias, a morte chegou para ele, Deus mandou o profeta Isaías ir lá falar: olha, manda Ezequias, põe em ordem o altar dele porque ele vai morrer. E ele virou para a parede, em desespero, falou com Deus e ele mostrou algo para Deus. Isaías mostrou algo para Deus, falou: Deus, veja que eu tenho aquilo que está ao meu alcance, eu tenho lutado para obedecer e fazer. E Deus reconheceu. Hoje, você tem algo para oferecer, para mostrar. Você tem um sangue. Você tem um sacrifício. E existe algo que você tem feito. Quando a Bíblia mandou você ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, Atos 2:38, você cumpriu. Quando ele disse: eis que vos envio o profeta Elias, a Bíblia diz que aquele que recebe a quem eu enviar, a mim me recebe. Você tem recebido. Deus tem enviado a sua palavra e você tem crido. E você tem lutado, você tem se esforçado. E Deus vê o seu esforço.
O diabo olha para o seu erro, Deus olha para o seu esforço. O diabo olha para o seu pecado, Deus olha para o seu sacrifício. O seu cordeiro, você tem um cordeiro. Então vamos orar nesta noite. Vamos orar sabendo que nós temos um sacrifício perfeito. E coloque Deus na posição que Ele merece, que é o primeiro lugar. Reconheça quem Ele é. Senhor Deus. Oh Deus. O que elas pedem, o que elas necessitam. Às vezes nós nem mesmo sabemos o que nós necessitamos, mas a tua graça e o teu Espírito vem e intercede por nós, com gemidos que não podem sair da nossa boca, e o Senhor fala para nós, e o Senhor responde e dá-nos suprindo a necessidade de nós, Senhor. Nós te agradecemos por todas as coisas, ó Pai, por o Senhor ser onipresente, onisciente, saber tudo a nosso respeito, ter todo o poder nos céus e na terra, capaz de responder às nossas orações e de suprir e de estar conosco ao nosso lado quando nós caminhamos, ó Deus. Pai, nós estamos confiados nestas coisas, nós estamos confiados no Teu poder, nós estamos confiados na Tua mão forte, ó Deus, pois nós não somos nada, confiamos em Ti, ó Deus. Cada irmão que se ajoelha nesta hora está olhando para o Senhor, cada irmão que se ajoelha nesta hora e fala com o Senhor, ó Deus, não está confiando em si mesmo, mas no poder que o Senhor tem derramado, que o Senhor tem falado para nós, que o Senhor tem predestinado para nós nessa noite. Meu Pai, nós estamos confiando apenas no Teu poder nesta hora, ó Pai. Mais uma vez, responda às orações que saem dessas pessoas, que saem desses corações. Senhor, derrama o Teu poder, que a Tua nuvem possa cobrir-nos mais uma vez e dar-nos todas as nossas orações. Nós te pedimos e entregamos, ó Pai, toda a nossa necessidade, te louvamos e te agradecemos. Aleluia. Pai bendito, Deus forte, Rei da glória, Senhor todo-poderoso, mais uma vez, Senhor, o Senhor nos concede essa tão rica oportunidade de adentrar, ó Pai, até o Teu trono de graça, Senhor, sabendo, ó Deus, que olhando para nós, ó Pai, nós nos vemos vermelhos, nós nos vemos em pecado, Senhor. Ó Deus, quando Isaías viu a Tua glória, ele se sentiu tão pecador quando chegou na Tua presença. Mas houve algo ali, Senhor, houve uma via de escape para Isaías, houve um fogo ali, houve um anjo ali que veio, ó Pai, tocou seus lábios e o purificou, Senhor. Hoje nós não temos esta brasa viva para purificar nossos lábios, mas nós temos o sangue puro do Cordeiro vertido na cruz do Calvário. Que ainda que os nossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornam alvos como a neve. Ainda que eles sejam, ó Deus, como o carmesim, eles se tornam brancos, ó, como a branca lã. Pai bendito, e este sangue nos envolve, ó Pai, de uma maneira que nos deixa de entrar a este Teu trono de graça, que nos encobre, ó Pai, na Tua face, e chegamos diante do Senhor, envolvidos neste manto vermelho, este manto de sofrimento, como ouvimos, este manto que passou tudo por nós, ó Pai. Oh, cada gota de sangue que o Senhor derramava, Ele pensava em cada um dos seus filhos. Oh, glória a Deus, aleluia.
problema que seja maior que o nosso Deus. Não existe problema grande, não existe doença grande, mas existe um Deus que é grande, um Deus que enche os céus, a terra, e um Deus que habita no coração humano, um Deus que habita no homem, que é formado no pó da terra, que é formado dos 16 elementos, mas este Deus habita também, ele se diminuiu, desceu, desfrutou.
irmão, não para pedir que o Senhor tire a luta de cada irmã, mas para que o Senhor possa fortalecer cada irmão, para que o Senhor possa fortalecer cada irmã, para suportar a sua luta, para ser vitorioso, Senhor. Oh, Deus Santo, Deus eterno, aleluia, Senhor amado, que o Senhor transforme a minha vida, Senhor, que o Senhor encoraje, Senhor amado, sustentando com a
Cristo, antes de tudo Ele é pra mim. Maravilhoso é Cristo, quão grande é o seu amor, melhor amigo não tenho, tudo Ele é pra mim. Você gostaria de adorar a Ele, cantando com o coração, realmente adorando, reconhecendo o quanto Ele é maravilhoso. Maravilhoso é Cristo, incomparável, sim. Maravilhoso é Cristo, antes de tudo Ele é pra mim. Maravilhoso é Cristo, quão grande é o seu amor, Ele é maravilhoso. Ele é tudo para nós. Amém. Ele dirige nossos passos. Ele nos vigia para que nenhum mal nos sobrevenha. E mesmo as aflições que vêm sobre nós, a Bíblia diz, Salmo 34, verso 19, que são muitas aflições do justo. Porém, Ele nos livra de todas. Salmo 34, verso 19. Mas muitas vezes, para nos livrarmos de certas lutas, para termos vitória, nós devemos nos dirigir a Ele de uma maneira sincera, de uma maneira verdadeira, não somente uma oração superficial. Olha, nós vamos dar o nosso boa noite aos irmãos que estão em conexão conosco. Antes, quero notificar, o pastor Adalto, ele deu uma saída, foi até ali, Minaçu, irmã Celina? Pastor Iracilde, né? Como é que é o campo lá? Confresa. Confresa. Ele viajou, foi estar com o pastor Iracilde, lá em Confresa. Mas, então, vamos orar também, né? Para que Deus esteja com ele ali e que o traga bem, em paz. Mas, às vezes, o pastor tem que dar uma, mesmo que seja para pregar, né? Mesmo que lá ele pregue também, mas é bom dar uma saidinha. Mulher também, né? As mulheres têm que dar uma saidinha também. Bom, vocês, deixa eu para lá, né? Entrar nesses detalhes não. Mas é bom, né, irmão Samuel? Samuel deu uma saidinha, né? A esposa foi também, amor? Foi, né? Bom. É bom. É bom, Deus cuidou, né? Ficamos felizes de ver vocês de volta. Né? Sentimos falta de vocês, né? Há um ditado que diz assim, olha, não falta não, porque senão alguém vai perceber que você não faz falta. Mas vocês fazem falta, né? Vocês fazem falta.
Nosso pastor faz muita falta também. É bom, né? Não importa quem pregue, não é? Não importa quem pregue. Mas se o pastor não tiver, faz falta. Então, olha, vocês aí que estão em conexão conosco na Alemanha, a irmã Conceição Picotto, o irmão Manuel e Lourdes Picotto, a irmã Ângela, Deus abençoe vocês também. Aí a irmã Roseta Graziani na Itália. Aqui no Distrito Federal, em Ceilândia, a irmã Sara, irmão Eupídio e família, irmão Valdinei e família. No Riacho Fundo, o irmão José Correia e a irmã Febe. Engraçado não, diferente, né? A irmã Febe, ela vai falar com o irmão José, ela não fala José, fala marido. Cada pessoa com sua particularidade, né? O bom é cada um ser original, não é? Tão bom essa variedade. E também no Riacho Fundo também, irmã Milta. No Recanto das Emas, o irmão Leonardo Leite. Em Taguatinga, a irmã Sara e família. No Novo Gama, Goiás, a irmã Ana e família. No Jardim ABC, o irmão Fernando e a irmã Josiane. No Jardim Gá, a irmã Calil e o irmão Josué. Também irmão Marcos Feitosa, irmão Edson Soares e família. Irmão João Leite e Augustinha. No Valparaíso, o irmão Edmilson Araújo. E também o irmão Marcelo Mesquita e família. Em São Miguel do Araguaia, o irmão Arlindo Fernandes. Na Cidade Ocidental, o irmão Wilkerson e Sabrina. Em Minas Gerais, em Teófilo Otoni, irmã Milza e família. Também irmão Rafael e Daiane. Em Poços de Caldas, o irmão Roberto Pires. E também Adriel Bergman. No Paraná, em Cascavel, irmã Denise Fernandes e Karine Fernandes. Em Recife, Pernambuco, irmão Pacheco e família. Em São Paulo, em Adamantina, irmão Joaquim Paulo e família. Em Araçatuba, irmão Fumil e Neuza Camimura. E em Birigui, irmão Edilberto e família. Em São Manuel, irmão José Correia e família. No Glicério, irmão Francisco e Luzinete. E mais 39 conexões. A irmã Sandra Valéria dos Santos, ela pede oração. Estará já seu nome incluso. Nós vamos orar agora o irmão Reinaldo Barbosa Pereira. Você vem orar pelos pedidos, Reinaldo? A irmã Vane Maria Gomes justifica sua ausência por motivo de viagem. O irmão Levi agradece a Deus, pois no domingo à noite, após a pregação, pediu para o pastor Edson orar pela sobrinha Ellen Vitória e ela foi curada e parou de vomitar. Amém. Haverá culto evangelístico amanhã no Penorte, na casa do irmão Eupídio. O endereço está no quadro de avisos. Oração também por Rúbia Nayara e família, e Francisco Mateus e família, e também irmão Isídio Vilaça. Olha, se tem alguém ainda, não é? Não sei, acho que já foi todo atendido, né? Mas então agradeça a Deus. Deus ouviu sua oração. E ele estará, o irmão Brana disse que ele estará observando para ver a atuação de sua fé. Creia. E nós vamos orar por essas pessoas. Senhor Jesus Cristo, mais uma vez agradecemos o Senhor em poder estar na casa do Senhor aqui, louvando e glorificando o Senhor. Meu Deus, eu te dou graça por todas as coisas que o Senhor já fez para nós aqui, por todas as coisas que o Senhor está fazendo e por todas as coisas que o Senhor ainda fará. Deus, observe, Senhor, o pedido de cada pessoa, a necessidade de cada um, Senhor. Eu não sei a necessidade das pessoas, mas o Senhor conhece todas as necessidades antes delas acontecerem, porque o Senhor é Deus todo o tempo. Deus, abençoa esse culto dessa noite, que ele possa ser vivificado em nossos corações, que possamos sair daqui melhor do que entramos, Senhor. Ó Deus, te damos graça. Abençoa as ofertas e os ofertantes, Senhor.
Ó Deus, abençoa o pastor Ezio, o pastor Adalto e todos aqueles que estão aqui nesse ministério, Senhor. Cada membro, cada pai de família, cada mãe de família, as crianças, Senhor. Livra as crianças do vírus, da informação demoníaca de Satanás, Senhor. Ajude a tirar as boas coisas, Senhor, da internet, Senhor, dos meios virtuais, Senhor, dos meios eletrônicos, Senhor. Ajude, Senhor, a ser melhor, Senhor, do que fui ontem. E ajude amanhã a ser melhor do que somos hoje, Senhor. Ó Deus, nunca permita que a graça do Senhor saia do nosso meio, Senhor, das nossas vidas, Senhor. Que possamos ser humildes, Senhor, e simples. E possamos ser agradecidos por todas as coisas que o Senhor já tem feito para nós. Eu te peço, te agradeço em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos adorar a Deus com as nossas ofertas. Às vezes os problemas da vida parecem solúveis, fazendo até mesmo em momentos você a chorar. Mas quando é um crente fiel que se vê nesse apuro, segura nas mãos de Jesus e comece a cantar. Segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus e comece a cantar. Segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus, e todas as lutas da vida você vencerá. Um dia bem perto, eu sei, findará todas as lutas. Espinhos e pedras pra mim, sei que não haverá. Porque Cristo breve, muito em breve, levará ao seu povo. Segurando nas mãos de Jesus, subirei a cantar. Segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus e comece a cantar. Segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus, e todas as lutas da vida você vencerá. Amém. Eu também estarei viajando, né? Os próximos 2 finais de semana estarei em Minas, ali com os irmãos. Eu sempre considero aquela igreja de lá uma extensão daqui, né? Eu não considero aquele povo lá uma coisa à parte. Sempre considero uma extensão, né, desse ministério aqui. Eu gostaria que vocês podem levantar a mão a favor, para que o povo me use, para que Deus me use em benefício do povo ali, para que o povo seja abençoado. Muito obrigado. Vamos ficar de pé. Então estejamos aqui, estejam vocês, né? Aqui sábado, é sexta, estejam todos aqui sexta, para trazendo a literatura, perguntas e respostas, né, sobre os selos, e que Deus possa abençoar mais uma vez
E lembrando que no próximo final de semana, vocês terão a Santa Ceia do Senhor. Bendito Deus e eterno Pai, te agradecemos por mais essa grande oportunidade, Senhor, da gente poder entrar por entre essas portas, Senhor, e falar contigo, Senhor. Tão bom, Senhor. É tão bom fazer parte disso. Senhor, nós cremos que nós temos um cordeiro ao nosso favor, Pai. Há um sacrifício ali no Calvário, e esse sacrifício nos dá o direito de falar com o Pai, Senhor. E o Senhor conhece, essa igreja tem sido uma igreja lutadora, Senhor. Essa igreja tem preenchido os requisitos, essa igreja tem amado a mensagem do profeta desta era. Ó Deus, nós cremos que temos acesso ao Senhor 24 horas por dia. Ajuda-nos a valorizar esse cordeiro, Senhor. Nunca deixa nós virar as costas para esse cordeiro, Senhor, mas que possamos valorizar cada reunião dessa, Senhor. Tudo isso nos ajuda a prosseguir na nossa jornada, Pai. Ó Deus, leve cada um dos teus filhos guardado sob essa proteção deste cordeiro, Senhor. Ó Deus, te pedimos também em favor da viagem do pastor Adalto de retorno, Senhor, que a mão potente do Senhor esteja sobre eles, ó Pai, e que possamos estar aqui sexta-feira mais uma vez te adorando. Te pedimos em favor da viagem do pastor Edson sexta-feira, Senhor. Leve ele, ajude ele. Ó Deus, unja cada vez mais ele para ajudar aquele povo tão especial ali em Minas Gerais, porque o teu povo é especial, Senhor. Obrigado, Senhor. Te agradecemos por mais essa grande oportunidade de poder estar aqui em companheirismo com o Senhor, com a tua palavra e com teus filhos. No nome santo do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Abençoe mais um ao outro. E até o próximo culto que estivermos juntos. Amém. Chorando quando o ancião bradava: João, João, não chores mais. Eis aqui o leão de Judá, a raiz de Davi, o Cordeiro de Deus,
o livro abrirá. Levantando os olhos eu vi que um ser aproximava. Foi tomando o livro da mão daquele que estava lá. Anciãos, animais e viventes se prostraram a ele, harpas e salvas de ouro começaram a louvar. Ele é digno de tomar o livro e abrir os seus selos. Ele tem todo o poder. Ele é o leão de Judá, a raiz de Davi, o Cordeiro de Deus. Ele o livro abriu. E tendo aberto o livro, eu, João, vi um cordeiro quebrar os 7 selos. E cada um dos selos tinha o seu significado para todas as nações. Então olhei e ouvi todas as criaturas que há no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, isto é, todas as criaturas do universo que diziam: Ele é digno, pois foste morto e por meio da sua morte comprastes para Deus homens de todas as tribos, línguas, raças e nações. E fizestes destes homens um reino de sacerdotes para servir a Ele, e reinarão na terra. Olhei outra vez e ouvi muitos anjos. Milhões de milhões deles estavam em pé, em volta do trono, que com júbilo e grande coro cantavam: